você, amigo internauta, que está conosco aqui no programa Cristo Consolador. Mais uma vez estamos com você, contamos sempre com o seu acesso aqui no site da editora chicoxavier.com.br e também nos nossos canais do YouTube. É um prazer estar com você, contar com o seu prestígio e com a sua audiência entre nós. E hoje a nossa proposta é falarmos sobre a desencarnação, sobre a morte. Porque a morte é um tabu que sempre existiu de todos os tempos. A gente vê dos povos mais antigos quanto que eles se preocupavam com a morte, o povo egípcio com as suas múmias, com as suas lendas, com todos os seus rituais com relação à morte, que ela sempre preocupou o ser humano. Qual é o seu destino depois da morte? Morrer é bom? Morrer não é bom? Qual é o objetivo da morte? Então, nós começamos a ter um culto. Diz que tinha um culto, a gente tem tanto medo que assim tinha um culto em alguma religião, não vamos nomear aquela religião, que a pessoa lá na frente indagou daqueles que eles estavam assistindo o culto. Quem aqui quer ir para o céu, levanta a mão. E todo mundo levantou a mão. Depois que todos levantaram a mão, agora baixaram, falou, agora quem quer ir para o céu hoje, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou, porque todos nós queremos ir para o céu, mas que seja daqui muito tempo. Porque nós realmente temos ainda a morte como algo que seja aquele momento que ninguém quer passar, nem ele pessoalmente, e nem quer que alguns dos seus familiares, das pessoas mais queridas, mais próximas, passem também. Agora nós sabemos, e a doutrina espírita nos ensina, que a morte na realidade é a desencarnação, porque o que morre é só o corpo, o espírito é eterno, então o espírito continua. Então o espírito ele sai da veste que é o corpo e continua a sua vida do lado de lá. Ninguém se modifica porque morreu, a não ser o fato de deixar o corpo aqui. Tem que fazer uma mudança, lógico, vai viver num outro plano, vai a partir de então ter um outro tipo de vida, mas a morte é apenas a continuidade da vida, é apenas um momento biológico. Nós temos que buscar compreendê-la. No livro Consolador, nas questões 146 e seguintes, Emmanuel fala um pouco sobre a desencarnação. E ele nos ensina que a morte ela tem apenas duas causas. É a morte programada ou então a morte por suicídio. A morte programada, a gente teria que dizer o seguinte, todos nós sabemos que quando viemos para uma nova vida, como espíritos, para renascer aqui na carne, quando nós aqui acordamos, a gente não simplesmente cai de paraquedas e pronto. A gente tem toda uma preparação no mundo espiritual. De acordo com as nossas necessidades apuradas, em razão das nossas realizações e dos débitos de vidas passadas, nós, amparados pela espiritualidade maior, promovemos um projeto de vida, um programa para a nossa vida. É diferente de um destino. Aliás, nós vamos um dia gravar o programa Cristo Consolador falando exatamente sobre esta questão de um programa de vida, sobre um projeto de vida, que é algo muito interessante para o nosso aprendizado. Mas a gente vem com um programa de vida, que a gente pode cumprir ou não, porque temos o nosso livre-arbítrio aqui. Não é? Mas dentro desse programa de vida, de acordo com o que nós nos propomos realizar nessa existência, nessa reencarnação, nós temos lá programado mais ou menos o quanto de tempo que nós teremos disponíveis para realizar tudo aquilo que nós planejamos e projetamos para nós. Então, eu venho para viver 70 anos, 85, não que o dia que eu fizer 70 anos eu vou morrer, mas vai ser próximo ali, quando eu terminar de realizar aquilo que eu acabei programando para realizar. Terminei ali mais ou menos próximo àquela idade, está cumprida a minha missão e, obviamente, a partir dali eu vou acabando as forças físicas, através da enfermidade, de outras questões biológicas e naturais, elas vão se esgotando e a morte do corpo chega. Em espírito, eu chego no mundo espiritual e vou dar continuidade à minha vida, trabalhando, estudando e tendo uma vida tão dinâmica quanto a que nós temos aqui, para não dizer mais dinâmica do que aquela que nós temos aqui. Então essa seria a morte programada. Você vem com a programação de vida, você realiza a sua programação de vida e ao final dela você não tem mais o que fazer aqui,
você vai para lá para continuar aprendendo, para vir para uma nova reencarnação, aí sim, com uma nova proposta, uma nova programação, com uma preparação lá para dar continuidade à sua evolução. Agora, nós sabemos que muito de nós acabamos, às vezes, abortando o nosso programa através do suicídio. Aí, obviamente, o suicídio ele não está entre aquelas mortes programadas. Nós acabamos adiantando aquele momento programado da morte em razão do livre-arbítrio que nós temos. E aí tem duas questões, o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto é aquele que todos nós já conhecemos como suicídio. A pessoa decide que não quer mais estar nesta vida e acaba promovendo deliberadamente a sua morte, através de alguma violência qualquer, de uma arma de fogo ou de alguma outra forma. Mas temos também o suicídio indireto, que é o que acaba causando a grande maioria das mortes, da desencarnação dos seres que estão encarnados aqui no nosso planeta. Nós fugimos daquela programação nossa e através de excessos que nós vivenciamos nas nossas vidas, nós acabamos promovendo a antecipação daquela morte programada. Por quê? Porque vamos prejudicando o nosso físico com excesso de alimentação, bebida alcoólica, com cigarro, com uso de drogas, com o uso irresponsável, muitas vezes, de veículos no trânsito ou de outras formas violentas, quando nós nos expomos a perigos desnecessários na vida e por um acidente acaba ali. É uma morte que nós acabamos tendo, nós adiantamos aquele momento programado da nossa morte. Sabemos, pela história da doutrina espírita, do livro Nosso Lar, que o nosso querido André Luiz foi um daqueles que desencarnaram antes do tempo programado por uma morte por suicídio indireto, através, em razão do mau humor que ele vivenciava todos os dias, do uso de bebida alcoólica, ele acabou promovendo uma enfermidade e essa enfermidade é que acabou levando à morte. Mas essa enfermidade não era programada e nem o seu desencarne naquele momento. Na realidade, ele adiantou o seu desencarne programado e, portanto, desencarnou por suicídio indireto. Por isso que quando ele chegou no umbral, todos o chamavam suicida, suicida, e ele não compreendia, porque para ele, na visão e na compreensão dele, não tinha saído da vida por suicídio. Pelo contrário, ele tinha lutado contra aquela enfermidade, buscado todas as formas de cura, mas não tinha conseguido. Mas o que ele não sabia é que aquela enfermidade estava ali alojada no seu corpo físico pelos excessos que ele se permitiu na vida. Excessos de mau humor, excessos contra as pessoas que com ele conviviam e também excessos com relação à enfermidade da bebida e outros tipos de excessos que ele promovia em sua vida. Então aí que ele nos ensina no Nosso Lar, está lá no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, através da sua experiência ele nos ensina essa questão do suicídio indireto, que é o que leva a maior parte dos seres reencarnados no planeta. Morre por suicídio indireto. Por isso a necessidade de, no nosso cotidiano, na nossa vida do dia a dia, nós observarmos muito para não estarmos promovendo esses excessos. Quantas vezes aquele excesso na cervejinha, aquele excesso, aquele cigarro, todos nós temos a consciência que faz mal, faz mal, mas eu morro mesmo assim. Né? Tem gente que fala assim, diz que o cigarro mata devagar, mas eu não tenho pressa para morrer, eu vou fumando. Então é uma responsabilidade com o próprio corpo, com a própria vida, que a vida lhe concedeu. Obviamente que esse suicídio indireto, ele acaba tendo consequências para o espírito quando ele chega no mundo espiritual, como teve para André Luiz, e que ele nos relatou no Nosso Lar, porque ele chega lá como um suicida indireto, né? E com a responsabilidade por isso, que ele vai ter que resgatar. É a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, nós recebemos a resposta da vida. Se plantamos uma boa semente, vamos colher uma boa planta. Mas se a semente plantada for de má qualidade, a planta que ela nos fornecerá também será de má qualidade, nós teremos que colhê-la também. Aí já não é uma escolha. Na hora de plantar, do plantio, nós estamos no exercício do livre-arbítrio. Mas na hora da colheita, aí é uma questão obrigatória. É uma questão de imposição. Cada um tem que colher aquilo que plantou. Por isso, temos que estar atentos na nossa vida, no nosso cotidiano. Às vezes a gente entra no trânsito e apenas a pessoa passa na nossa frente e a gente já solta aquelas palavras, né, violentas,
ou tenta sair correndo atrás para xingar, ou mesmo em pensamento apenas, mas dirige aquele nosso irmão aquela palavra de indignação, e a palavra, o pensamento, ele tem uma força fluídica muito grande, que é capaz de promover a nossa saúde, ou então promover, né, a nossa enfermidade, de acordo com a vibração do nosso pensamento. Pensamento elevado, pensamento no bem, na realização de coisas boas, promove a nossa saúde. E pensamentos negativos, pensamentos de irritação, de inveja, de vingança, de ódio, de inconformismo, são pensamentos que vão promover a nossa enfermidade física e enfermidade perispiritual. Por isso que nós temos que buscar sempre a harmonia com a vida. Jesus falava, vigiai e orai. Vigiai os pensamentos. Você vigia o seu pensamento para que ele possa estar sempre sintonizado com coisas elevadas, com planos de idealizações, de realizações boas, de construção de vida para você e para aqueles que o circundam. Agora, se em determinado momento você está vigilante, você percebe que o seu pensamento fugiu para um sentimento negativo, para uma questão negativa qualquer, entra em oração. Vigiai e orai. Porque ao entrar em oração, naturalmente você estará afastando aquele mau pensamento e o mau sentimento também, ele fica ali aplacado para que você possa novamente estabelecer sintonia com a espiritualidade maior. Vamos buscar assim, promover qualidade de vida, para que nós possamos todos algum dia, que está o mais breve possível, dizer que a desencarnação vai se dar apenas de forma programada, que o suicídio se tornou uma coisa do passado, porque todos nós estamos, pelo menos, conseguindo dar na vida os passos que programamos, que vai ser, o primeiro passo para o caminho das realizações, da vontade do Pai, para que possamos estar junto com o nosso querido Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe nesta proposta e muita paz para você.